Olá galera, tudo bem com vocês? Irei utilizar essa aula para fazer uma revisão sobre os conceitos do equilíbrio iônico da água e o conceito de pH. Então, começando a aula aqui, vamos lá. A água, que tem a fórmula H2O, ela vai se dissociar sempre em íons hidrogênio e íons hidroxila, H+, e OH-. A gente tem que 1 mol de água vai ter a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de íons hidroxila. E segundo alguns cálculos que foram realizados, a constante de equilíbrio da água ela tem um valor de 10 a menos 14, resultando o quê? A quantidade de H+, íons H+, e a quantidade de íons OH-, ou seja, íons hidrogênio e íons hidroxila, somados, eu vou ter um produto iônico 10 a menos 14. Em resumo, se a soma dos dois é 10 a menos 14, automaticamente cada um deles na dissociação vai assumir um valor de 10 a menos 7 de concentração. Para entender melhor como é que funciona quando você acrescenta ácido numa água ou base numa água, a gente tem um conceito que, com a adição de um ácido na água, a tendência maior é de você ionizar sempre íons hidrogênios H+. Com o aumento da concentração de íons hidrogênios H+, há um deslocamento do equilíbrio da reação da água, formando uma quantidade maior de íons H+. Resumindo, teremos soluções aquosas ácidas quando a gente tem um aumento da concentração de íons H+, ou seja, quando o íons H+, é maior que 10 a menos 7, que é o valor quando a água está no estado neutro, e automaticamente quando você tem um aumento da concentração de H+, você tem uma diminuição do OH-, íons hidroxilas, que dá o caráter básico para a água. Então, aumentou a quantidade de íons H+, a solução ficou mais ácida, você vai ter uma concentração maior que 10 a menos 7 de íons H+. Automaticamente a concentração de OH- diminui. Desse modo, a constante do produto iônico da água ela permanecerá constante, ou seja, 10 a menos 14. Aqui temos uma tabela que a gente consegue ilustrar melhor o que ocorre, o que foi dito anteriormente. Então aqui eu tenho a água em solução pura, ou seja, concentração 10 a menos 7, tanto de íons H+, tanto de íon OH-. Quando eu tenho um aumento da concentração de íons H+, nessa linha de cima aqui, quando eu aumento, a tendência é o quê? A solução ficar mais ácida. Então, quanto maior a concentração, mais ácida essa solução vai ficar. Então, nota que quando a gente está falando em expoente negativo, então vai diminuindo o expoente negativo, eu vou tendo um aumento da concentração de íons H+, até chegar 10 elevado a zero, que seria uma solução de pH zero. Automaticamente, quando eu tenho um aumento da concentração de H+, eu tenho uma diminuição da concentração de OH-, ou seja, o número ficando mais negativo no expoente. Só que se vocês notarem aqui, a soma de H+ com OH- sempre vai dar 10 a menos 14. Aqui, 10 a menos 6 com 10 a menos 8, 10 a menos 14, a soma dos dois. 10 a menos 5 com 10 a menos 9, 10 a menos 14 como resultado também. No último aqui também, mesma coisa. 10 elevado a zero com 10 elevado a menos 14, o produto iônico vai ser 10 a menos 14, que é o que ocorre na solução neutra. 10 a menos 7 mais 10 a menos 7, 10 a menos 14. Então, essa tabela aqui ilustra bem, em termos de concentração de íons H+, a concentração das soluções, se elas vão ser ácidas ou soluções básicas. Como esse número é um número complicado de se trabalhar, com expoente negativo, um químico dinamarquês chamado Sorensen propôs usar uma escala de logaritmo na base 10 para expor o conceito de pH, que seria o potencial hidrogênio iônico. Sendo assim, ele elaborou uma fórmula onde pH é igual a
menos log na base 10 de íons H+, e POH, potencial de hidroxila, é menos log de OH-. Então, através do uso dos logaritmos, ele teve que o produto iônico da água, que a gente determinou ali em cima, que era igual a somatória de OH+, desculpa, H+ e OH- era igual a 10 menos 14, ele extraiu que pH mais POH vale 14. Em resumo, o que era expoente passou a ser agora o valor de escala de pH. Essa escala de pH ela vai de 0 a 14, variando as concentrações de somatória de pH e POH. pH originando do íons H+, POH do íons H-. Pela essa dedução, em resumo, a água pura ela vai ter a mesma concentração de íons H+, então pH vai ser igual a POH, ou seja, a concentração de íons OH- e íons hidroxilas, e esse resultado vai dar igual a 7. Em soluções ácidas, toda vez que eu tiver, quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser meu pH. Então, toda vez que eu tiver concentração H+, abaixo, sempre maior que menos 7, ou seja, 10 a menos 6, 10 a menos 5, meu pH vai ser um pH ácido, pH menor que 7. Ocorrendo ao contrário no POH, ou seja, no concentração de hidroxila. Diminui o pH, diminua a concentração de H, aumenta a concentração de H+, desculpa, automaticamente diminui a concentração de hidroxilas. Diminuindo a concentração de hidroxila, eu tenho um aumento do meu pH, do meu POH. Para ficar mais claro o entendimento agora, a próxima escala é uma escala já no modelo de logaritmo segundo Sorensen. Ou seja, a água pura ela se encontra em pH 7 ou POH 7, somando os dois 14, que é a escala de pH que a gente determina de 0 a 14. Então a somatória dos dois é 14. Eu diminuo meu pH mais ácido, soluções ácidas. Eu aumento a minha quantidade de POH. Na prática, a gente vai ver que o termo mais utilizado, na verdade, é pH. POH é um termo complementar ao pH, mas na prática é sempre utilizado o termo pH. Então, você sabendo o pH de uma solução, você vai determinar se é uma solução ácida, ou seja, soluções de 0 até 7, abaixo de 7, soluções ácidas. Soluções que têm um pH acima de 7 até 14 são soluções básicas, soluções alcalinas. Abaixo, vamos mostrar para vocês uma escala de pH e alguns produtos que a gente tem no nosso dia a dia com os valores de pH que a gente utiliza. Então aqui o pH de solução de hidróxido de sódio ou soda cáustica, que é utilizado para desentupir esgoto, alguma coisa desse tipo, ele tem um pH mais alcalino, mais básico, pH 14. Próximo material de limpeza, que contém amoníaco. Amoníaco é utilizado muito em alisamento de cabelos. Então, contém sempre amoníaco, que é um pH alcalino, pH básico, acima de 7, em torno de 12, mais ou menos. Leite de magnésio é uma solução utilizada para tirar a acidez do estômago. Então, para tirar a acidez do estômago, eu preciso de uma solução que tenha um contrário do ácido, uma solução básica, uma solução alcalina. Por quê? A gente tem aqui que o suco gástrico do nosso estômago ele tem um pH ácido. Então, se eu quero neutralizar um pH ácido, o que eu preciso fazer? Acrescentar uma solução que tenha um pH mais alto, de uma maneira que ele fique em torno de 7, que é o pH neutro. Tá?
Outros produtos que a gente utiliza aqui, que tem o caráter de pH básico, creme dental, em torno de 10 o pH. A água do mar, ela tem um pH básico, em torno de 8. O sangue humano, ele tem um pH de neutro para básico, em torno de 7,3. E um outro produto que a gente tem no nosso corpo também, que é a saliva, ela varia num pH, ela varia em torno de um pH neutro, ou seja, pH 7. Abaixo então, temos produtos ácidos, leite de vaca, pH em torno de 6, o café possui um caráter ácido, suco de tomate, suco de laranja, então todas as frutas cítricas têm um caráter ácido, abacaxi, limão e assim por diante. Vinagre utilizado de condimento de alimentos, pH ácido, suco de limão. No nosso organismo temos o suco gástrico, que é um pH em torno de 1,6 a 1,8, bem ácido. E uma solução como base de ácido clorídrico, ácido muriático, que tem um pH em torno de 0, ou seja, pH totalmente ácido. E como que fazemos para medir esse pH, né? A medição desse pH, ela se dá de algumas maneiras. Pelo método com equipamento chamado pHmetro, que ele vai através de potenciais de um eletrodo, ele vai medir esse pH nessa escala de 0 a 14, e muitas vezes a gente utilizamos alguns indicadores. Alguns são naturais, outros sintéticos. Como exemplo aqui temos a fenolftaleína, que é um indicador de ácido base, ou seja, em meio ácido ela permanece numa solução incolor. Em meio básico, acima de pH 8,3, ela dá uma indicação de coloração rosa. Então, toda vez que uma solução tiver acima de pH 8,3, ou seja, com pH tendendo mais a ser básico, mais alcalino, ela vai ter uma coloração rosa. pH da solução, o produto que você for utilizar, tiver um pH abaixo de 8,3, ela vai indicar uma coloração incolor. Além disso, temos indicadores universais, onde conseguimos determinar algumas faixas e outros elementos que a gente tem como produtos naturais. No caso aqui, folhas de repolho roxo, beterraba, uva, jabuticabas, que de acordo com o pH de uma solução que foi exposto esses produtos aqui, ela vai mudar a coloração, tendo várias faixas de coloração conforme o pH de uma solução. Na próxima videoaula eu pretendo comentar os exercícios que foram postos na atividade para vocês, tirar algumas dúvidas e explicar como é que a gente calcula esse pH, usando o celular da gente mesmo.